Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2. Sou o professor Wesley Portelo e vamos abordar um pouco sobre a aula 5 com a temática permutação circular. Introdução, falando um pouco sobre a permutação circular, né? É um tipo de permutação em que a ideia de círculo está presente. Nem sempre precisa ser o círculo em si, é uma coisa que é mais relacionada à ideia, como por exemplo, nessa figura aqui a gente vê o que? Uma mesa em formato retangular. Mas a disposição dessas pessoas ao redor da mesa, se elas forem intercalando seus lugares, dá a ideia de que? De um círculo, certo? Então, pode ocorrer ao redor de uma mesa qualquer, em uma roda de pessoas ou qualquer outra situação em que esteja presente a ideia de um círculo, como eu tinha falado. Ademais, é uma troca de posição que ocorre ao redor de um círculo. Lembrando que esse círculo é o círculo, né? A ideia de círculo nem sempre precisa ser um círculo. Aqui nós temos que pessoas brincando de ciranda, certo? Brincadeira de roda, também é muito comum essas questões estarem relacionadas a isto. Permutação circular, né? Aí a gente vai para um exemplo. De quantas maneiras 4 pessoas podem formar uma roda? Ora, nós temos a pessoa A, B, C, D, totalizando 4 pessoas, certo? Então, aqui eu coloquei diferentes possibilidades dessa pessoa A estar nessa roda, só que eu coloquei essas pessoas sempre girando esse círculozinho A, certo? Aqui no sentido horário. Certo? Então aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A. Então a gente tem que perceber uma coisa. Nessa imagem, quem está na frente de A? C. Quem está à direita de A? D. Quem está à esquerda de A? B. Nesse outro círculo, certo? Quem está à frente de A? C. Mesma coisa, né? Quem está à direita? D. Quem está à esquerda? B. Nesse outro. Quem está à frente? C. Quem está à direita? D. Quem está à esquerda? B. Mesma coisa também. Nesse último círculo. Quem está à direita? C. Quem está à frente? Perdão. Quem está à frente? C. Quem está à direita? D. Quem está à esquerda? B. Então, o que a gente percebe? Que nessas 4 possibilidades aqui de formação de roda, em que o C sempre está à frente de A, o B sempre está à esquerda de A e o D sempre está à direita, essas 4 possibilidades elas se configuram na realidade como uma única possibilidade de formação, certo? No caso de eu ir rotacionando, certo? Essa roda de pessoas aqui, ABCD, no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz, sem fazer, sem intercalar aqui as letras, certo? ABCD. Só é o que? Rotacionando isso. Então a gente percebe que essas 4 situações, na verdade, só se configuram como uma. Se essa pergunta aqui, né, de quantas maneiras 4 pessoas podem formar uma roda? Se fosse uma permutação comum, seria o que? Permutação de 4. Que seria 4 fatorial. Só que a gente percebe que, como é uma roda, vai se tratar de quê? Vai se tratar de uma permutação circular. Então, nesse caso aqui especificamente, a cada 4 possibilidades, né, que a gente fez aqui, na verdade equivale a 1. Então, eu vou ter que fazer o quê? Dividir esse 4 fatorial por 4, porque a cada 4 possibilidades, na verdade, eu tenho uma, por se tratar de permutação circular. Então fica o quê? 4 fatorial sobre 4, que é igual a 3 fatorial, né? Corta aqui 4 com 4. E aí a gente vem para a fórmula geral, denominada como permutação circular de N, em que N é o total de pessoas que estão nessa roda, né? O total de elementos. Então, permutação circular de N é igual a quê? N menos 1 fatorial. Ou seja, total de elementos menos 1 fatorial. Nesse caso específico, se tratava de roda, permutação circular, 4 pessoas, 4 elementos. Então,
permutação circular de 4 menos 1, que é 3 fatorial, que é o que a gente encontrou aqui, certo? Aqui nós temos outra questão, outro exemplo, certo? Aqui vocês ignoram essa parte de permutação simples, né? Na verdade, é permutação circular. Então, 6 executivos se reuniram em uma sala numa mesa circular de 6 lugares. De quantas maneiras eles podem se sentar? Ora, gente, se eles se reuniram numa mesa circular, aqui já ficou fácil, né? Porque ele deu a ideia de círculo. Mas nem sempre essa mesa precisa ser circular, só se tratar de uma mesa. E esses executivos estarem ali intercalando seus lugares ao redor daquela mesa, já se trata de uma permutação circular. Então, seria o que? Permutação circular de 6, porque são 6 executivos, totalizando 6 elementos. Permutação circular de 6 é o que? 6 menos 1 fatorial, 5 fatorial, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, que é a nossa resposta da questão. Aqui, né, nós temos uma reunião no Ministério da Fazenda, será composta por 6 pessoas. Então, nós temos que a presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. Certo? Então, aqui nós temos, né, o esquema da questão. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos? Então, aqui nós temos que, ó, presidenta, vice-presidente e aqui os 4 ministros. Na questão, ele deixa bem abordado o quê? Que a presidenta e o vice-presidente precisam sempre estarem o quê? Juntos. Logo, eles não podem se separar de forma nenhuma. Então, presidenta e vice-presidente juntos vão se configurar apenas como um único elemento. Então, embora aqui seja o quê? 6 pessoas, né? 4 ministros, um vice-presidente 5 e uma presidenta 6, embora se trate de 6 elementos, na verdade a gente vai pegar só 5, vai ser a permutação circular de 5. Por quê? Porque a presidente e o vice-presidente têm que ficar obrigatoriamente juntos, eles não podem se separar. Se eles não podem se separar, eu configuro eles como um único elemento. Então fica 1, né? 2, 3, 4, 5. Então vai ser o quê? Permutação circular de 5, que é 5 menos 1 fatorial, que dá o quê? 4 fatorial. Só que, além de ocorrer essa permutação circular, né, entre esses 5 elementos, esse elemento aqui, que é a presidenta e o vice-presidente, certo? Eles podem intercalar entre si, ou seja, pode ocorrer o quê? Uma permutação simples entre eles dois. Se isso pode acontecer, vou ter que multiplicar esse resultado por quê? Por 2 fatorial, né? Porque além deles rodarem aqui ao redor da mesa, eles ainda vão poder intercalar entre si, entre um sentar aqui e o outro sentar aqui. Então tem um 2 fatorial. E só aí eu vou ter o que? A resposta completa. Seria 4 fatorial vezes 2 fatorial, totalizando 48 possibilidades. Aqui, como eu disse antes, vai se tratar o que? De uma permutação circular, não é permutação simples. É porque na questão aqui envolveu também permutação simples, aí eu vou ter colocado simples barra circular, mas a ideia principal da nossa aula é permutação circular. E aqui nós temos outro exemplo, certo? Também bem rapidinho, muito parecido com os exemplos anteriores. Um grupo de 6 crianças decide brincar de ciranda. Falou de ciranda, você vai ter o que? A ideia de círculo, permutação circular. Dando as mãos e fazendo uma roda. Dentre elas estão Aline, Bianca, Carla. 3 amigas, né? Que são muito amigas e querem sempre ficar juntas. Opa, vou ter que fazer o que aí? Juntar elas 3 para elas 3 ficarem sendo o que? Somente um elemento. Nessa condição, qual o número de rodas distintas que podem ser formadas? Ora, aqui ele deixa claro que é o que? 6 crianças. Então, inicialmente, eu tenho o que? Criança 1, criança 2, criança 3 e Aline, Bianca e Carla. Como elas 3 obrigatoriamente devem ficar juntas, então elas 3 vão funcionar como o quê? Como um elemento. Então, um elemento, 2, 3, 4. Então, vai ser permutação circular de 4. Que é o que? 4 menos 1 fatorial, totalizando 3 fatorial. Lembrando que, embora aqui trate de 6 crianças, não vai ser permutação circular de 6. Por quê? Porque Aline, Bianca e Carla têm que ficar obrigatoriamente juntas. Com isso, eu vou ter o quê? Um agrupamento delas, certo? Elas vão formar o quê? Um único elemento.
Se eram 6 elementos anterior, como elas devem ficar juntas, vou ter o quê? 1, 2, 3, 4. 4 elementos, permutação circular de 4. Só que, além delas ficarem juntas, elas também podem permutar entre si. Podem ficar, intercalar as suas posições. Então, a gente tem que multiplicar esse resultado por 3 fatorial. Porque são 3 amigas e elas estão sempre juntas, só que a posição que elas estão podem ser trocadas. Se podem ser trocadas, eu tenho que multiplicar a minha resposta por 3 fatorial. Vai totalizar o quê? 3 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Totalizando aí 36 rodas distintas que podem ser formadas. Isso, pessoal, foi uma aula mais rápida só para abordar o conceito de permutação circular, porque o outro professor já passou aí algum banco de questões para vocês responderem. Então aqui foi mais uma oportunidade de explicar um pouco certa teoria e a gente fazer aí a resolução de questões. Então por hoje foi isso. Obrigado e até mais.